Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que nós possamos nos ver logo, tá? Quarto ano, tanto A quanto B. Sinto muita falta e saudade de vocês. Espero que tudo se resolva, mas se cuidem, tá? Cuidem vocês, cuidem a família de vocês, o pai e a mãe de vocês, tá bom? Eu vim aqui para falar sobre o nosso caderno de atividades que a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou para os pais e para que vocês fizessem esse caderno juntamente comigo e com os seus responsáveis, tá? Então agora, nesse momento, eu vou colocar aqui para vocês, para que a gente possa ler juntos esse caderno, tá? O caderno de Educação Física, ele está na página 37. Então, no caderno de Educação Física, nós vamos começar agora, essa semana, com a atividade 1 e o texto 1, Brincadeiras e Jogos Populares no Brasil. Vou ler junto com vocês para que a gente tenha melhor entendimento da atividade, tá bom? Então vamos lá. As brincadeiras envolvem movimentos do corpo, quando você corre, pula, brinca, dança, realiza atividades físicas. Você sabia que as brincadeiras e jogos populares que conhecemos já existem há muito tempo? Elas fazem parte do nosso folclore, pois foram criados, passados e transformados de um país, uma região e cidade para outra. Assim, as brincadeiras e jogos populares possuem uma história em cada lugar que foi criado. Então, foi de Dárido, tá? Ela é uma autora. Então, a gente observa aqui no quadro, tá? O quadro A Rua, de Ricardo Ferrari. Então, vamos observar a atividade 1. Você conhece alguma brincadeira e jogo da cultura popular? Escreva um jogo e uma brincadeira que você conhece. Então, não sei se vocês lembram lá no início do nosso trabalho, quando a gente fazia algumas brincadeiras. Que é... Não posso falar, mas vocês vão ter que descobrir. Mas lembra lá do início das nossas atividades que nós fizemos algumas brincadeiras que correspondiam a atividades que foram feitas também pelos pais de vocês, por mim até quando eu era mais jovem, e a gente vai ver essa atividade. Ou se vocês tiverem outras atividades, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o nome da brincadeira. Ah, eu quero esconde-esconde. Tá. Então você vai colocar o nome esconde-esconde. Como brinca de esconde-esconde? Então a gente vai colocar o nome dessa brincadeira, tá bom? Jogo. Jogo é diferente de brincadeira. Então, um jogo que vocês jogaram, que vocês faziam. Vou dar um exemplo lá da nossa escola. Nome de um jogo: queimada. Como se joga queimada? O jogo, muitas das vezes, ele tem o quê? Ele prioriza regras. Ele tem algumas regras, tá? A brincadeira em si não. A brincadeira ela é mais livre. E o jogo, ela tem algumas regras para que ele possa acontecer, tá bom? Então, na atividade 1, vocês vão colocar uma brincadeira que vocês conhecem e um jogo que vocês conhecem e vão mostrar, explicar para mim como que é jogado ou como é brincado, tá bom? Então vamos lá na atividade 2. Pergunte aos seus pais, avós ou pessoas que moram com você quais as brincadeiras e jogos que vivenciaram antigamente. Então descreva o nome da brincadeira. Então você vai conversar com o pai, com a mãe, tio, tia, avó, avô. Quais eram as brincadeiras que eles brincavam naquela época? E você vai colocar para mim, escrever para mim como é feito, como eles brincavam, tá bom? Aí no 2, você vai colocar, escolher uma brincadeira ou um jogo e vai descrever uma forma de brincar. Muito parecida com a número 1, só que escrevendo o que os seus pais, os seus avós ou pessoas que moram com você brincavam antes, tá bom? Na atividade 3, nós vamos comparar sua brincadeira ou jogo com a brincadeira pesquisada e perceba e descreva se há alguma diferença ou semelhança. Nome, as regras como brincar e jogar. Então, lá na número 1, vocês brincam com a atividade. Vocês que fizeram a atividade, vocês que brincaram, vocês que jogaram essa atividade. Na pesquisa número 2, os responsáveis de vocês
que brincaram ou jogaram alguma atividade. Então, vocês vão olhar essa questão 1 e a questão 2 e ver qual é a diferença do que os seus pais brincavam e do que vocês brincam, tá? E quais são as semelhanças, o que tem de parecido, o que tem de igual nessa brincadeira, tá bom? Na página 38, nós vamos falar agora uma autoavaliação. Vamos fazer uma autoavaliação. Seja o mais sincero possível no que vocês vão fazer, quartos anos. Então, na atividade 1, você descreveu um jogo e uma brincadeira. Escreveu? Se sim, coloca um X no sim. E se não, coloca um X no não. A atividade 2. Você realizou a pesquisa? Se colocou sim, marca um X. Se não realizou, coloca um não. Você descreveu o nome das brincadeiras ou jogos? Se sim, marca aqui. Se não, marca um nãozinho aqui. Tá? Você descreveu como brinca e joga? Se sim, coloca aqui onde está a mãozinha. Se não, marca um xizinho onde está essa mãozinha aqui. Atividade 3. Você comparou sua brincadeira ou jogo com a brincadeira pesquisada? Sim ou não? Você achou alguma semelhança ou diferença? Sim ou não? Você descreveu alguma semelhança ou diferença? Sim ou não? Texto 2, da página 38. Ginástica geral. Ginástica vem do latim gymnasia. A ginástica é a disciplina que visa desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo através de rotinas de exercícios físicos e tem como fins de competição, como desporto ou para fins recreativos. Ok. Ginástica rítmica é o esporte que combina ginástica e dança, com uso artístico e hábil de aparelhos portáteis. O conceito de ginástica rítmica existe desde 1800, mas tornou-se um esporte olímpico de pleno direito desde a concepção. Reconhecida oficialmente pela primeira vez como ginástica moderna, em 1961, que mais tarde tornou-se e manteve-se conhecida como ginástica rítmica. O primeiro campeonato mundial para o esporte foi realizado em 1963, mas não foi adicionado às competições olímpicas até 84 como um esporte individual. No verão de 96, nos Jogos Olímpicos, uma categoria de concorrência grupo foi adicionado à ginástica rítmica. A partir de 2007, ginástica rítmica continua a ser um esporte participado principalmente por mulheres, mas alguns países têm desenvolvido um interesse masculino baseado no esporte. Se realizar como um indivíduo ou de um grupo, as ginastas devem empregar o uso de um ou mais aparelhos portáteis usados no esporte, como fita, arco, massa, bola e corda. Tá, galera, quando vocês forem falar de ginástica rítmica, vocês têm que entender que é uma ginástica, que é movimentos do corpo, mas ao mesmo tempo que você tem movimentos do corpo, você tem movimentos de dança. E tudo isso aliado a um aparelho, tá? Que é esse aparelho? Lá no final desse texto fala quais são os aparelhos, tá? Fita, arco, massa, bola e corda, tá bom? Sempre atente-se a isso. A ginástica rítmica, ela tem os movimentos do corpo aliados à dança, tá? Nas Olimpíadas, necessariamente nas Olimpíadas, a ginástica rítmica ela é estritamente feminina, tá? A GR. Já a ginástica artística, ela é tanto masculina quanto feminina, tá bom? Então, baseado no texto, descreva o que visa e quais são os fins da ginástica. Então, a gente já falou como que se realiza a ginástica. Ela é uma ginástica que combina dança e movimentos corporais, tá? Então, vocês vão olhar lá no início do texto como é feita essa ginástica e vão explicar para mim, tá bom? Número 2, vamos lá? Observe a imagem ao lado, identifique e escreva abaixo o nome dos aparelhos. Então,
Lá no final do texto, como eu já disse, nós temos os aparelhos portáteis da GR, da ginástica rítmica: fita, arco, massa, bola e corda. Eu gostaria que vocês tirassem um tempinho e pesquisassem para ver o que é qual aparelho, tá? E vai observar a imagem e vai identificar e colocar os nomes dele aqui para mim, tá bom? Tentem fazer essa pesquisa, porque fica muito mais amplo. Se eu falar agora para vocês o que é, perde-se o âmbito daquilo que eu preciso que vocês entendam, tá bom? Então, a atividade 3, baseado no texto, escreva com suas palavras qual foi o avanço que a ginástica rítmica teve em sua história. Observem, sempre tem 2 textos dentro de um texto, da ginástica geral e da ginástica rítmica. Leia a parte da ginástica rítmica, tudo bem? Vamos lá? Vocês farão uma autoavaliação. Essa autoavaliação é da mesma forma que nós falamos na outra parte dos jogos e brincadeiras. Tá ok? Então, na educação física é isso. Os 2 quartos anos, eu agradeço a atenção dos pais, de vocês alunos. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer dúvida, pode me procurar. Principalmente me adicionem no WhatsApp de vocês. Coloquem lá professor Marco, tá? Me coloquem no grupo de vocês, individual, no WhatsApp individual de vocês, para que eu possa ter mais contato. Outra coisa, se vocês forem fazer a devolutiva para mim, faça a devolutiva de forma com que eu consiga colocar como presença para vocês. Tá? Ó, professor, o meu filho terminou, mas sempre coloca certinho, com o nome bonitinho, o nome completo para mim, embaixo, atividade feita, atividade realizada. A partir da semana que vem, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer novas atividades em cima daquilo que já foi passado e dar continuidade ao meu trabalho que estava sendo feito de forma prática na escola. Eu agradeço, tá, o tempo disponível de vocês e um grande abraço, fiquem com Deus.